qual é o problema do ateu? Ou melhor, qual é o problema daqueles que querem convencer o ateu de que ele está errado? Ah, agora ficou mais interessante, né? Na verdade, esse texto a gente vai falar sobre aqueles que querem convencer o ateu de que ele está errado. Qual que é o problema disso? Então vamos lá. Eu peguei um texto aqui de Paulo que ele diz o seguinte, tá? Que Deus se revelou por meio do Espírito. E que somente o Espírito de Deus sabe das coisas de Deus. E que o homem, ele não entende as coisas de Deus, é preciso que seja revelado a ele por um agente externo. Então, assim, basicamente a lógica é o seguinte: você é ser humano? Sim, então você não vai entender as coisas de Deus. Nossa, então como, então como é que eu vou me converter? Aí Paulo vai dizer, é o Espírito de Deus que conhece a Deus que vai revelar para você. Ou seja, não é um ser humano que vai lá falar e vai te convencer. Ah, beleza, é verdade, Deus existe. Né? Então, a boa parte das pessoas, né, que eu vejo com boas intenções de poder, né, de quererem converter ateus e tudo mais, é tentarem com argumentos humanos, né, racionais ali e tudo mais, converter. Mas a ideia aqui de Paulo é que a coisa não acontece dessa forma. A fé, que é a única maneira de nós nos encontrarmos com Deus e termos um encontro ali com Ele, ela não é despertada simplesmente por um argumento humano. Né? Então você veja que interessante. Por exemplo, tem um texto onde Jesus está com Pedro, né? E ele pergunta: e você? Quem que eu sou para você? Aí Pedro fala: olha, tu é o Messias, né? Etc, etc. Aí Jesus fala: olha, foi o Espírito de Deus que revelou isso a você. Essa revelação é muito mais do que uma coisa racional. Eu poderia dizer que tem a ver com uma percepção. Então, duas pessoas diferentes podem olhar a mesma coisa. Sabe quando para uma cai a ficha e para outra não cai? Mas elas estão observando a mesma coisa. Então, eu entendo um pouco assim desse revelar do Espírito como sendo isso. Uma percepção. Sabe quando pega e cai a ficha, né? E isso se demonstra de forma espiritual. Ela pode ser explicada de forma racional, como por exemplo o Evangelho, né? Você pode explicar de forma racional, né? Inclusive diz que a fé é despertada pela palavra de Cristo, né? Então, por isso que Deus pede para que, né? Jesus pede para que a gente vá falar do Evangelho. Então, Deus utiliza agentes humanos para espalhar a mensagem dele, para despertar a fé no coração das pessoas, né? Porém, a mensagem é racional, né? É entendível, afeta a mente da pessoa, mas ela pode não afetar o espírito, entende? Então, por isso que Paulo, né? Ele fala da importância do espírito falar com a pessoa, né? Nessa dimensão espiritual. Né? Senão a pessoa pode entender racionalmente, mas você entende? Então é muito além do que só você tentar converter alguém ou convencer com argumentos, né? Mas é a presença do Espírito. Por isso que é muito interessante a gente ver que Paulo, por exemplo, ele tinha muito menos argumentos que o Apolo na Bíblia, né? Tinha quem era de Apolo, quem era de Paulo e tal. Apolo era muito mais, talvez mais erudito, mais, sabe? Mas Paulo, as pessoas se convertiam mais com Paulo do que com Apolo. E a gente pergunta, bom, se fosse por argumentos, Apolo ia ganhar, né? Então, Paulo ele tinha uma presença, né? Até a Bíblia fala que algumas pessoas de olhar para ele se convertiam. Então, essa presença do Espírito Santo é algo percebido espiritualmente, né? E por meio disso, a pessoa desperta a fé. Então, pode ser, por que hoje existe tanto ódio, talvez, né? Das pessoas contra evangélicos e cristãos? Talvez seja porque evangélicos e cristãos, nós, né, estejamos sem o Espírito, né? Então, aí a gente vira um poço de hipocrisia, né? De moralismo e tudo mais. E as pessoas não sentem mais o poder de Deus. Eles olham, é um ser humano qualquer tentando convencer alguém. Disso eu quero distância também.
né? Então, essa mornidão, né? Esse esfriamento é algo tenebroso, né? E então a grande preocupação aqui é realmente, né, de ter essa presença, né? Então eu acho muito legal esse texto que fala, né, ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente de Cristo que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo, aqui Paulo falando, né? Então por isso que Jesus vai falar, olha, esse conhecimento é dado às pessoas simples, né? E os grandes eruditos e etc, né? Muitas vezes, né? Não vão ter esse conhecimento espiritual, né? E aí Jesus vai falar, olha, Deus revelou isso para as pessoas simples, né? Porque as pessoas que estão cheias de si, né? E elas não como que Deus vai se elas não necessitam de Deus, né? Então aquelas que mais necessitam, né? Jesus vai falar dos oprimidos, dos pobres de espírito, etc. Pobres de espírito no sentido de humilde, né? Pessoa que necessita de Deus são aqueles que realmente vão ter, né? Agora, quem não necessita, quem tá tudo bem, né? Para que Deus, né? Ele não tem necessidade. Então, isso é muito legal, né? Da gente pensar antes da gente sair querendo converter todo mundo. Talvez a gente não esteja dando exemplo para ateus, né? E eles não estão sentindo a presença de Deus em nós. Então, o que está faltando para nós não é argumento, é a presença de Deus. Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima.